Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Vamos aí para a nossa última aula com os conteúdos referentes aos conteúdos do livro, né, do volume 1. E aí a nossa próxima aula eu vou fazer uma revisão com todos os conteúdos que nós estudamos ao longo de todo o bimestre, tá? Mas hoje vamos aí para a nossa aula para finalizar. Então, na última aula nós vimos sobre o Teorema de Tales. E hoje eu vou mostrar para vocês aonde a gente utiliza isso, né? Normalmente as ferramentas matemáticas são aplicadas para vocês e vocês ficam naquelas, mas onde eu vou usar isso? E o Teorema de Tales, ele é muito utilizado, principalmente aí para quem for seguir a carreira na arquitetura, nas engenharias, principalmente quando a gente está trabalhando com triângulos, tá? E não pensem que a gente só usa triângulos aí na vida mesmo escolar. Nesses campos aí, engenharia, arquitetura, eles utilizam muitos triângulos aí na questão das construções, tá? Então, vamos à nossa aula. Nossa aula será em cima das páginas 65 a 70 do livro didático, tá bom? Então, vamos lá. Teorema de Tales nos triângulos. Então, no triângulo ABC da figura, traçamos uma reta R paralela ao lado BC. Então, paralelo ao lado BC foi traçada a reta R aí, a reta verdinha. Então, essa reta R, ela corta os lados AB e AC. O lado AB, ela corta no ponto M, e o lado AC, ela corta no ponto P. Aí, agora, a gente vai traçar uma reta S paralela à reta R, que vai passar pelo vértice A. Então, essa reta, ela vai ser paralela, só que ela vai passar pelo vértice A, tá? Então, ela não vai cortar o triângulo em nenhum outro ponto que não seja no ponto A aí. Então, se a gente fosse utilizar o Teorema de Tales, qual seria a relação entre as medidas desses segmentos? AM, MB, AP e PC. Qual seria essa relação? Então, quando a gente utiliza o Teorema de Tales para escrever essa relação, ficaria como? A razão AM sobre MB vai ser igual à razão AP sobre PC. Então, generalizando toda essa situação, a gente pode dizer o quê? Que toda reta paralela a um lado de um triângulo que encontra os outros dois lados em pontos distintos determina sobre esses dois lados segmentos cujas medidas formam uma proporção. Ai, professora, que coisa complicada. Não se atentem à parte da explicação e da teoria em si. Se atentem a isso. Então, toda vez que a gente tiver um triângulo, passou duas retas cortando aí, você teve 4 segmentos que eles estão aí proporcionalmente dispostos, então a gente já pode aplicar o Teorema de Tales, tá bom? Então, vamos lá. Só que, né, poderia ser muito fácil, mas a gente vai ter que utilizar também o Teorema da bissetriz interna, tá? Então, vamos relembrar aí o conceito de bissetriz para a gente poder construir juntos esse Teorema da bissetriz interna, tá? Então, vamos lá. Há um teorema da geometria plana que apresenta o seguinte enunciado. A bissetriz de um ângulo interno de um triângulo divide o lado oposto em 2 segmentos, cujas medidas são proporcionais às medidas dos lados do triângulo que formam o ângulo considerado. Professora do céu, não entendi nada. Então, vamos fazer de uma forma mais simples, vamos construindo aqui. Vocês vão ver que nem vou precisar utilizar esse teorema se a gente conseguir construir de uma forma mais simples. Então, o que é a bissetriz? Essa reta R, nesse triângulo aí, ele é a bissetriz. Ele cortou o ângulo A exatamente no meio. Não importa se o lado oposto ao ângulo vai ficar cortado de forma que não seja no meio certinho, igual aqui o lado BC, vocês verificaram que ele não ficou no meio certinho. O que importa que seja cortado ao meio certinho é o ângulo, tá bom? Então, vamos lá. Assim, se R é a bissetriz do ângulo interno A, no triângulo ABC da figura, a gente tem o quê? Que a proporção, né? A razão AB sobre AC é igual a BD sobre DC. Então, vamos pensar aqui. Ao analisar a figura, talvez você esteja pensando que essa relação não é tão óbvia assim. Ele não está certinho como a gente vê no Teorema de Tales, né? Um em cima do outro bonitinho, lado a lado, ele está bem confuso. Mas vamos lá. Para
que a gente compreenda esse resultado, é necessário uma reflexão sobre algumas propriedades geométricas que fazem parte dessa situação. Então, vamos analisar aí? Ó, então a gente vai começar com um triângulo ABC, o mesmo que a gente utilizou aí na figura anterior. Então, temos o triângulo ABC e a gente traçou a bissetriz do ângulo interno. Ele dividiu o ângulo A exatamente ao meio e no lado BC ele intersectou aí no ponto D. Tudo bem? Aí, ó, se a gente traçar pelo vértice C a reta R paralela a essa bissetriz, a gente vai ter que traçar uma reta paralela certinha aí. E depois a gente vai fazer o quê? Vai prolongar o lado AB até a reta R. Então, como vocês observam, a gente traçou aí paralela a bissetriz, que é a reta verde, a gente traçou a reta R, que é a reta vermelha, passando pelo ponto C. Depois a gente vai fazer o quê? Vai prolongar o segmento AB até chegar na reta R. E aí, o ponto que vai intersectar esse prolongamento que a gente fez aí vai ser chamado de ponto E, tá bom? E aí, depois a gente vai prolongar também o lado AC. A gente vai descer um pouquinho mais o AC, tá bom? Então, se a gente observar agora, fora ao lado verde, a gente tem o quê? Um triângulo também, né? Vocês conseguem observar que fazendo a reta paralela à bissetriz, fazendo o prolongamento, a gente teve a construção de um triângulo, tá? Então, no triângulo BCE, né? A gente sabe que o lado AD vai ser paralelo ao lado EC. Se essas retas, né, são paralelas, então, automaticamente o lado AD vai ser paralelo ao lado EC. Assim, usando o teorema de Tales, nós temos que AB sobre AE, né, razão AB sobre AE é igual a BD sobre DC. Vocês conseguiram visualizar agora? Ficou mais visual, né? Então, ó, a razão AB sobre AE é igual a razão DB sobre DC, tá bom? Então, ó, observe novamente a figura anterior. Como a bissetriz e a reta R são paralelas, os ângulos BAD, no caso o ângulo A, e o ângulo E, eles vão ser correspondentes. Então, a medida do ângulo E é igual ao A, só um pedacinho, tá? O ângulo E, ele é essa metade aí de quando a gente fez essa bissetriz, tá bom? Então, a gente pode dizer que o ângulo A todo, ele é o dobro do ângulo E, tá bom? Então, ó, por outro lado, o ângulo DAC, no caso, o próprio ângulo A, e o menor ângulo formado pela reta R e o prolongamento do lado AC são correspondentes. Assim, a medida desse ângulo também vai ser A, tá bom? Ele também vai ser a mesma coisa. É como se a gente tivesse pego esse ângulo A grandão aí, a gente dividiu ele em dois quando traçou a bissetriz, um pedacinho a gente colocou lá no ponto C, no vértice C, e o outro pedacinho a gente colocou no vértice E, tá bom? Mas esse ângulo, no caso, esse ângulo aí do C e o ângulo, né, AC são opostos pelo vértice. Portanto, a medida do ACE também vai ser igual a A. A gente pegou um pedacinho lá da bissetriz, colocou no vértice C. O outro pedacinho da bissetriz colocou no vértice E. Então, vamos analisar como ficou a figura com a indicação desses ângulos. Então, observando o triângulo ACE, concluímos que ele é isósceles, porque os ângulos internos C e E são congruentes. Vocês concordam que se a gente dividiu a bissetriz ao meio, significa que os dois ângulos, tanto que está no C quanto que está no E, eles são congruentes, eles são iguais. Logo, o segmento AC é igual ao segmento CE. Então, na proporção a razão de AB sobre a razão de AE igual a razão de BD sobre a razão de DC, a gente vai poder trocar o AE pelo AC, tá bom? Então, isso significa que razão de AB sobre AC vai ser igual a razão de BD sobre DC. Essa relação toda aí, um pouquinho confusa e tudo, ela é conhecida como teorema da bissetriz interna, tá?
Eu sei que ela é um pouquinho complicada mesmo. A construção dela, ela é um pouco mesmo confusa. Mas o que eu quero que vocês entendam. Quando a gente fez todas essas construções, a gente traçou a bissetriz interna e a gente fez esse outro triângulo lateral, o que a gente consegue observar? Que o segmento AE, ele vai ser congruente ao segmento AC. Se ele é congruente ao segmento AC, quando eu fizer o teorema de Thales nesse triângulo, eu vou poder trocar o segmento AE pelo AC. Por isso que a razão AB sobre AC vai ser igual à razão BD sobre DC, tá? Então, toda vez que vocês verem um triângulo com essa carinha aí, se vocês tiverem alguma dificuldade para resolver, pensando nessa forma, ai, professor, eu não consegui entender. Pensa que esse segmento AC, ele é o próprio segmento AE prolongado, como se a gente tivesse aberto esse triângulo, tá? Se vocês pensarem dessa forma, eu tenho certeza que vocês vão conseguir resolver mais facilmente. Mas gravem, teorema da bissetriz interna. AB, razão de AB sobre AC é igual à razão de BD sobre DC. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, mandem aí nos comentários do vídeo, que eu vou tentando esclarecer para vocês, tá bom? Então, agora ele deu um exemplo pra gente, para ficar mais visual, tá? Então, ó, no triângulo XYZ apresentado, o lado XZ mede 15, o lado YZ mede 18 e o lado XY mede 11. Para encontrar as medidas dos segmentos que a bissetriz ZW determina sobre o lado XY, podemos chamar a menor das medidas de X e a outra de 11 menos X. Se eu sei que o XY todo vale 11, para eu poder identificar quanto vale o XW, eu vou colocar um X. E para eu identificar o WY, a mesma coisa que 11 menos o X lá de cima. Vocês concordam? Se tudo vale 11, então ali vai ser 11 menos X, tá? De acordo com o teorema da bissetriz interna, nós temos o quê? 18 sobre 15 vai ser igual a 11 menos X sobre X. Professor, eu poderia ter feito inverso, por exemplo, 15 sobre 18 é igual a X sobre 11 menos X? Poderia, sem problema algum, tá? Nesse caso, se vocês fizerem os dois, né, se eu fosse inverter as duas, né, o denominador com o numerador das duas frações, não me daria problema algum, tá bom? Então, quando a gente aplicar em uma equaçãozinha de primeiro grau, eu vou descobrir que o x vale 5. Se o x vale 5, isso significa que o segmento XW é o próprio 5 e o segmento WY é 11 menos 5, que é igual a 6. Tá bom, gente? Então, é importante que vocês saibam o quê? Traçou a bissetriz, aonde não tiver nenhuma reta traçada é onde eu vou montar uma fração. No caso, o lado ZX aí e o lado ZY. Ele não traçou nada, então vai ficar uma fração entre os dois. E o outro lado, onde passou a bissetriz, né? No caso, ela passou no ponto dividindo o segmento XY no ponto W, é onde eu vou fazer a outra parte da minha fração. Para aí eu conseguir montar a proporção. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Eu vou pedir que vocês façam os exercícios 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, que estão nas páginas 67, 68 e 69 do livro didático, tá bom? Eu vou pedir também que vocês façam a seção Organize as Ideias, que estão nas páginas 69 e 70, tá? Qualquer dúvida na resolução dos exercícios, gente, mandem aí comentários no vídeo que eu vou tentar esclarecendo para vocês. E a correção eu mando anexo ao vídeo da próxima aula. O vídeo da próxima aula vai ser uma revisão de tudo que a gente estudou ao longo desse primeiro bimestre, tá bom? Eu vou revisar os conceitos pra gente ir desmistificando aí algumas coisas. Tudo bem? E eu vou solicitar também, gente, que vocês façam os exercícios da sessão hora de estudo, né? Aquele trabalhinho que a gente faz aí para finalizar as notas bimestrais de vocês, tá bom? O trabalho vai valer meio ponto, como foram os outros dois, e eu vou solicitar que vocês encaminhem no e-mail até o dia 14 de abril. Então, naquela mesma
estrutura, somente a resolução e a resposta. Pode ser digitado para facilitar o envio para vocês. Se vocês fizerem, né, manuscrito, tira foto, junta todas as fotos em um único arquivo e manda na estrutura que a escola orientou vocês a encaminhar os e-mails. Tá bom, gente? Então, qualquer dúvida, mandem um alô aí. Bons estudos para vocês, fiquem com Deus e até a próxima!